Vocês estão cansados? Você sente ou já sentiu culpa? Se sentiu culpado, culpada por não fazer nada? Bem-vindos à Sociedade do Cansaço. Eu sou a Carol. Eu sou o Carlos. E esse é o canal Carol e Carlos Move, onde a gente discute filosofia, educação física, movimento do corpo, da mente, do espírito, do coração, e hoje a gente vai falar sobre esse livro e essa ideia presente na nossa rotina a todo momento, que é essa hiperatividade da nossa mente, a inatividade do nosso corpo e outras coisas do que surgir aí. Eu te convido para ficar conosco nesse vídeo, contar também a tua história, como é que tem sido para ti, tá te sentindo cansada, cansada, aqui nos comentários. E eu não vou te convidar para nos seguir agora, mas se no final do vídeo tu achar que essas ideias fizeram sentido, quiser continuar aqui conosco, a gente vai adorar saber que tu te inscreveu no canal e ativou as notificações para estar com a gente a cada conteúdo novo. Então, esse vídeo, né, meu amor, ele está ancorado, vamos colocar assim, num livro muito falado de um filósofo que trouxe de maneira bastante, né, forte, assim, contundente, a ideia de que somos a sociedade do cansaço e da produtividade. Será que tu pode falar um pouquinho pra gente sobre esse autor e sobre esse livro? Byung-Chul Han, né, é um filósofo sul-coreano, professor de filosofia na Universidade de Berlim, autor de em torno de 20 livros já, e o seu livro mais conhecido é justamente A Sociedade do Cansaço, o livro tema do vídeo de hoje, né? Acho que um ponto interessante desse autor sul-coreano estar sendo objeto de estudo de um vídeo aqui do Brasil, né, do Ocidente, ele mostra essa reconciliação da filosofia com o Oriente, que são as bases da filosofia. Embora institucionalmente a gente entenda, aprende na escola, no ensino médio e na universidade também, que a filosofia nasce na Europa, na Grécia, né? Então, eu tenho formação em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, e lá eu aprendi que a filosofia nasce na Grécia. Eu nunca tive uma disciplina de filosofia oriental e nunca estudamos dentro da universidade filosofia oriental. Isso passou batido, né? Sempre foi um conhecimento que eu adquiri de maneira mais alternativa, com os diretórios acadêmicos, né, que eram oportunidades de estudar para além da instituição. Isso é muito importante porque, ao meu ver, né, eu acredito que a filosofia nasce sim. A filosofia não tem um ponto de partida exatamente, mas se tivesse que, para fins didáticos, escolher uma gênese dela, ela seria obviamente no Oriente ou na África, né? Que a filosofia ela tem uma ligação com a espiritualidade, com as filosofias do Oriente. E é isso que o autor traz, né? Uma reconexão da filosofia com a espiritualidade. E essa tentativa ocidental de desconectar a filosofia da espiritualidade faz a gente achar que a filosofia nasce na Grécia com os pré-socráticos, né? Com a racionalidade. Com a racionalidade, com a exclusão total da espiritualidade. Porque é isso que os pré-socráticos defendem, né? Eles defendem que a sociedade grega antiga da época deveria definitivamente abrir mão, né, de preceitos mitológicos, porque a Grécia antiga era pautada pela mitologia grega. Então, quando alguém naquela época queria saber a origem do universo, né, a origem de determinado cataclisma que havia ocorrido, eles recorriam aos deuses da mitologia grega. E aí os pré-socráticos abrem mão totalmente de explicações mitológicas e tentam encontrar essa origem da vida, do universo ou da cosmologia, para usar um termo mais filosófico, na arqué, que é um termo grego que eles usavam para princípio da natureza. Então eles queriam observar na natureza esse elemento, né? Então o primeiro filósofo, né, que institucionalmente
é considerado o primeiro, ele é grego, um pré-socrático chamado Tales de Mileto. Então ele via essa arqué, ou esse elemento primeiro da natureza, na água. Ele dava toda uma justificativa lá para explicar que a água era o elemento primeiro. Isso nos faz entender também que a ciência também surge na Grécia Antiga. E é claro que eu não vou entrar na filosofia do Tales, porque não é o nosso objeto de estudo, mas eu falei isso tudo para justificar a importância desse autor. E aí está a contradição saudável. É um autor que fala da sociedade atual, sociedade do cansaço, mas também que fala da gênese da filosofia, né? Que resgata esse viés espiritual que sempre fez e deveria fazer parte da filosofia. Porque o autor está tentando nos problematizar e nos fazer pensar sobre a importância de valorizar o nosso espírito, né? Então, é nesse sentido que eu vejo a ligação do autor do livro com a filosofia. Dito isso, Sociedade do Cansaço foi um livro publicado primeiramente em 2010, no idioma original alemão, e só em 2015 foi traduzido para o português aqui do Brasil. E aí o livro teve em anexo mais 2 textos também, né? Então, a grosso modo, é disso que o livro se trata, e essa é a mini biografia do autor também. Então, o tema do livro, do vídeo, é essa cultura da produtividade, essa sociedade que não para, né? E que parece que a gente sempre tem algo para fazer, tem sempre um e-mail a responder, tem sempre mais alguma coisinha que possa ser feito hoje. Então, me conta, meu amor, sempre tem uma tarefa, a gente está sempre devendo algo, alguma tarefa, alguma produção de algo. Como tu se sente em relação a isso? Eu acredito que sim, né? É por isso que nós começamos o vídeo com essa pergunta, né? Quem aqui nunca se sentiu culpado por não fazer nada, né? E esse sentimento da culpa por não fazer nada é um sintoma do século XXI, né? Os nossos avós, né, obviamente, não sofriam por não fazer nada. Então, embora nós tenhamos uma ideia de que a história é linear, de que nós vamos melhorando com o progresso científico, com o progresso tecnológico, com o afastamento desse estilo de vida mais selvagem, mais primitivo, né, do interior, né? Não é isso que acontece na vida real, né? Porque esse avanço tecnológico, esse avanço científico, ele pode gerar, sim, um sentimento errôneo de culpa por não fazer nada. E nós vivemos, sim, numa sociedade da alta produtividade, e isso eu estou falando aqui na perspectiva do livro, né? Que é causadora de várias e várias doenças. Então, o autor traz aqui no livro, né, que no século XXI, especificamente no século XXI, embora a modernidade já traga essa questão dessas doenças psíquicas, nós trocamos, né, os problemas das doenças bacteriológicas e doenças virais por doenças neuronais, né? Essas doenças virais e bacteriológicas eram mais fácil, ao ver dele, né, de ser superadas, porque essas doenças, elas mostram pra gente quais são os nossos inimigos. É um inimigo externo. Em contrapartida, as doenças neuronais, elas não deixam claro que o inimigo é externo, porque nós achamos que o inimigo somos nós mesmos, que nós somos os culpados por não conseguir produzir muito, e não nos damos conta de que essa doença é uma produção externa, uma produção da sociedade. Então é muito difícil combater um inimigo quando não conseguimos identificar eles, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que não queremos dizer aqui que é errado, né, prosperar na vida, trabalhar, evoluir. Isso é muito, muito importante, né? Só que o autor traz esse livro justamente nesse contexto,
porque esse é o contexto que nós perdemos o equilíbrio. O Byung-Chul Han, ele é um trabalhador, é um professor universitário que produz artigos, que dá aula, que marca o ponto, que faz o trabalho burocrático de fazer uma chamada na sala de aula, né? Mas a questão é o equilíbrio no meio disso tudo. Então, por isso que é um livro importante nesse contexto, porque estamos num contexto de desequilíbrio. Podemos pensar em vários exemplos. Podemos pensar a reforma da Previdência no Brasil, em 2017, né? Que fomenta o trabalho intermitente, que fomenta a uberização, e a uberização nada mais é do que um conceito que o autor traz no livro, que é o empresário de si mesmo, né? Então, ele tem que negociar o dinheiro, né? Ele tem que ajustar os seus horários, ele tem que fazer tudo absolutamente sozinho e dentro de uma lógica neoliberal em que ele não vai ser compensado financeiramente por isso. E ele, ao não ser compensado financeiramente por isso, ele vai achar que o problema é ele, porque ele não consegue identificar, como eu falei no início da fala, que o problema, na verdade, que o problema ou o inimigo é externo, é o sistema econômico que nós vivemos hoje, que é conhecido como neoliberalismo. Sim, em termos de história, a gente internaliza os meios de produção, né? Isso. Se antes tu ia até a fábrica e a fábrica tinha um dono e eu ia lá e vendia a minha capacidade de trabalho por si só. O empreendedor de si, eu me coloco nesse lugar completamente. Tudo está a depender do seu trabalho e ele é dono, né? E isso dá essa... E acho que até ele coloca como uma positividade no sentido de que em comparação, né, com quando éramos explorados pelo outro, agora a autoexploração me coloca num lugar positivo do eu posso, né? A propaganda dos Estados Barack Unidos, Obama, né? Yes, we can, né? Isso. Sim, nós podemos. Então, essa cultura do nós podemos internaliza um explorador, né? E aí que e eu me identifico muito enquanto autônoma, empreendendo aí há uns anos e tendo feito isso lá no começo da vida adulta. Teve 2 momentos da vida assim que eu tive esse modo de trabalho, né? E de fato e me pergunto que tipo de chefe estou sendo comigo mesma, né? Porque a gente coloca isso como a gente individualiza, né? E esquece a pressão ou que estamos dentro de uma estrutura, né? Ou fazer parte, né? Isso como que nos dá, e aí sempre as contradições, né? Te dá uma força individual que talvez não seja bem assim, né? Então, essa autoexploração nos leva a estar sempre em atividade e no fim das contas, e como ele mesmo traz o exemplo muito interessante para nós que estamos falando de movimento do filme Cisne Negro, do desempenho dela diante daquela apresentação de balé, né? No fim das contas, uma destruição própria em busca dessa performance ainda melhor, ainda mais, porque qual que é o lugar, né? Qual que é a comparação? Essa ideia de que sempre é consigo, né? Então é infinito, sem fim, né? A busca por uma melhor performance, digamos assim, né? E aí a gente também chega num ponto que eu acho que é super relevante para o nosso tema aqui do canal, né? Filosofia e educação física, que é tudo da nossa vida está pautado por essa lógica, inclusive o lazer, né? Quando a gente segue consumindo, né? Nas redes sociais, nos streamings, ou mais ainda, né? Num curso. Ah, não, eu tô aqui sem fazer nada, então eu vou fazer uma formação de alguma coisa, vou me melhorar, né? Então essa cultura, né? De uma
eterna melhor performance, né? E que, como tu falou, é um desequilíbrio e tem uma lógica, né? Que não é também aí as saídas, né? O que fazemos, né? Que é o que tu colocou antes. Não é que o conhecimento não seja interessante. Nós estamos aqui produzindo conhecimento a partir de uma rede social, né? Mas qual o ponto de equilíbrio e o reconhecimento também dessa lógica, né? Que acompanha aí a nossa história da humanidade e que ele contextualiza dessa forma também, né, no livro, em comparação, né, com um tempo anterior, onde o externo, né, e tinha como bloquear, né, então o doente, ele era retirado, né. Hoje a gente não se sente às vezes doente, né? Porque eu posso mais, então e essa síndrome do tempo da gente, que é uma doença mental, às vezes a gente nem reconhece que precisa de ajuda, que precisa talvez de tratamento, né? Então esse contexto, né, da nossa síndrome, da hiperatividade, da depressão, da ansiedade, né, versus doenças, né, que talvez parecem até mais concretas, né, no sentido de que é um isolamento que faz com que a pessoa, né, esteja garantindo que a doença não se espalhe, e hoje a gente não tem essa garantia e a gente tem que reconhecer, né, mas quando tu é responsável por tudo, né, é difícil de até reconhecer quando estamos doentes mentalmente, tu não acha? Sim, esse melhorar, né? Por exemplo, fazer um curso, né? Para melhorar. Nas minhas horas vagas, nas minhas né? horas vagas. Ele não é, esse curso não é para um crescimento pessoal, para melhorar o teu espírito. Esse curso vai ser para que tu possa produzir mais. E se tu consegue produzir mais, tu vai cansar mais. E vai estar cada vez mais inserido na sociedade do cansaço. Enquanto essa busca, esse curso, no caso, deveria ser justamente para alimentar o espírito. Então, é aí que entra a filosofia oriental do autor, né? Essa reconciliação do viés espiritual da filosofia. Embora o autor é um professor universitário de Berlim, né? Ele é um autor que trabalha com autores ocidentais, de uma filosofia clássica. Então, o livro tem presente ideias de Nietzsche, ideias de Foucault, ideias de Deleuze, claramente, né? Ele começa o livro dele, quando eu li esse livro, uma parte dele, pelo menos, ele traz muito as ideias de Foucault da sociedade disciplinar. Então, ele dá uma mini aula ali do conceito Foucaultiano de sociedade disciplinar, né? Então, por exemplo, né, houve uma época em que os loucos, né, e aí os loucos eram até os bêbados, os alcoólatras, né, eles eram trancados em manicômios, né? E aí houve um momento em que eles passaram a ser disciplinados, né? Então toda aquela subjetividade deles, originalidade na maneira de pensar, que fazia eles serem taxados de loucos por não estarem presos a um padrão, né, era retrabalhada para que agora eles pudessem não estar confinados em manicômios, mas serem inseridos na sociedade com o termo que Deleuze chama de fantasmas. Então eles voltavam para a sociedade como fantasmas porque perdiam toda a subjetividade deles, né? Então eles eram disciplinados, né? Então o autor do livro em questão, ele diz que nós saímos de uma sociedade da negatividade, do eu devo fazer, ou seja, saímos da sociedade disciplinar para a positividade do eu posso fazer, que também pode ser a sedução, eu posso fazer tudo. Só que de querer fazer tudo, tu não vai conseguir fazer nada, porque ninguém pode fazer tudo. Isso vai desencadear um fracasso. Então o autor diz que o século XXI é um século de produção de pessoas fracassadas, né, e depressivas, mas não fracassadas. O autor usa um termo pesado, obviamente, porque a função da filosofia é cutucar,
mas não porque essas pessoas, e aí entra mais um paradoxo, né? Não porque essas pessoas são fracassadas, mas é passado a elas a ideia de que elas são fracassadas, mas é impossível alcançar o sucesso. E por que é importante seduzir as pessoas? Porque seduzindo as pessoas, consegue se controlar elas de maneira muito mais eficaz. E as pessoas precisam ser controladas, elas precisam ser depressivas, precisam se sentir fracassadas, para que elas não cheguem nem minimamente perto de uma eminência revolucionária que possa abalar o sistema capitalista. Então, todos esses afetos que as pessoas sentem de depressão, de incompetência, de fracasso, eles servem para a manutenção e permanência do sistema capitalista. Nada mais é do que uma maneira de a hegemonia do sistema econômico, tal como a gente encontra hoje, que é o capitalismo, possa sobreviver cada vez mais. Aí a importância da padronização, né? É isso que eu vejo. E as doenças que ele cita são transtorno de burnout, depressão, TDAH, ansiedade, né? Que é justamente por conta desse sistema capitalista do século XXI de achar que pode se fazer tudo, né? O chamado empresário de si mesmo, né? Que a gente encontra aqui no Brasil pela uberização do trabalho, a meu ver aqui. É muito comum, eu sou professor, e é comum encontrarmos professores, né, que têm como segunda profissão o trabalho com Uber. A uberização é possível observar na escola, né? E por parte dos alunos também encontramos também essa ideia de aluno como protagonista, né? As escolas de turno integral aqui no Sul muito presentes, né? São escolas em que os alunos são realmente protagonistas, eles escolhem as aulas, eles escolhem as disciplinas, eles podem conduzir disciplinas, né? Então, esse controle dessas pessoas, ele se dá por uma sedução de uma suposta autonomia que só vai gerar o cansaço e as doenças psíquicas. É isso que o autor está trabalhando. Ele não é um autor que escreve sobre política, ele não é marxista, né? Pelo menos não diretamente, né? Mas nós podemos perceber essas nuances de críticas ao neoliberalismo e um suposto marxismo, né? Através dessas perspectivas, desses traços que ele deixa ao longo do livro. E aí, como que isso tudo se relaciona aqui, né? Porque a nossa ideia é a costura, né, da filosofia e da educação física. E tem um termo muito interessante, nós vamos aqui entrar num paradoxo muito interessante, que ele traz, que eu queria que tu nos ajudasse a conceituar e contextualizar, meu amor, que é da liberdade paradoxal, né? Sim, essa ideia de, né, a positividade do tudo posso, dessa sedução, né, ela traz uma ideia de liberdade. Tudo poder é fazer mais do que você pode fazer, portanto, ser livre, né? Mas se você nunca vai conseguir fazer tudo que você pode, para o autor, tu vai ter uma síndrome de burnout, que, para quem não sabe, é o ápice da exaustão, do esgotamento, que gera uma catatonia, que é a capacidade, e aí vem mais um paradoxo, né? A catatonia é a capacidade de não conseguir fazer nada. E essas contradições, elas são propositais no livro. Esses termos que o autor traz são propositais porque vivemos uma sociedade contraditória. Tem um certo momento que ele diz que nós só conseguimos ser realizados, né, de fato, na morte, assim como vários outros termos. E no sono, ele fala. E no sono. Ainda não conseguiram capitalizar nosso sono. Ainda. Mas, se nós somos livres, né, por que o nosso corpo está aprisionado, né? E podemos pensar sobre vários aspectos, né? Bom, alguém pode dizer, não, Carlos, mas o nosso corpo se movimenta porque nós temos uma ascensão de academias, né? Mas podemos trazer objeções a esse tipo de movimento, que está dentro, né, do mesmo sistema. Um movimento acadêmico dentro de um sistema. Produtividade. Como se fosse uma peça, né, que passa por maquininha em maquininha, fazendo movimentos curtíssimos, né,
Não sei se dá realmente para chamar isso de movimento. E fora isso também, podemos pensar a falta de liberdade do nosso corpo, embora a sociedade venda que somos livres, nas limitações que o nosso corpo ocupa no espaço e tempo. Eu, por exemplo, gostaria de viajar para o Egito, para a África, para vários países, mas o meu corpo se encontra paralisado aqui por conta de uma insuficiência econômica que eu tenho, que não é culpa minha, né? Eu não internalizo isso, né? Uma insuficiência econômica fruto de um sistema capitalista. Ou então podemos ir mais além, pessoas, né, que não conseguem frequentar, digamos que bairros nobres, pessoas da periferia, ao frequentar um bairro nobre, correm o risco de ser presas e sem querer forçar. Não tem condição econômica de se deslocar até lá, né? Um parque da cidade Isso. numa determinada localização, precisa pegar 2 ônibus. Isso, né? Isso é um impeditivo. Isso, né? A própria Estou arte, imóvel. os cinemas, onde é que os cinemas estão? Estão nas regiões centrais ou nobres da cidade de Porto Alegre. Então a pessoa tem o seu corpo aprisionado dentro de uma sociedade que vende a liberdade, né? Por conta, como tu falou, né, meu amor, de não ter condições financeiras e não querer passar constrangimentos também, de ser perseguido, né, dentro de um shopping na região nobre de Porto Alegre. Né? Mas dito isso, nessa perspectiva, né, da liberdade paradoxal e sua relação com o corpo, no teu ponto de vista, né, meu amor, como é que tu enxerga essa relação? É que a gente tá com essa falsa ideia de movimento por conta dessa hiperatividade mental, né? Então, a cabeça sendo estimulada, e não é nem os nossos sentidos todos, porque normalmente é só nossa visão, por vezes a gente ouve algo, né? Então, essa hiperatividade mental, hiperestimulação, que ela é praticamente de um sentido só, que acaba, por vezes, até nos dessensibilizar, né? Porque aí a gente perde a conexão com os outros sentidos e com o movimento. E aí o corpo, por sua vez, parado, inativo, entra num lugar de indisposição, né? E eu tenho falado muito do corpo disponível e do corpo indisponível, e na medida que a gente coloca, que a gente experimenta, vamos colocar assim, né? Que não coloca, é a gente, o corpo, menos movimento, a gente começa a ficar indisponível. Então, se eu passo o dia inteiro sentado, é sentado que o meu quadril vai entender que ele é. E aí se criam rigidezes, fibroses e as fáscias vão ficando menores, né? Então, de fato, é uma super atividade mental que não sei nem se dá para dizer que é intelectual, porque às vezes a gente fica quase que numa automação ali de girar tela, né? E o corpo inativo e cansado. E aí, de novo, o paradoxo, né, de o estar parado nos deixar ainda mais cansados, né? E mais afastados dos ciclos naturais, né? Então, quando eu chego à noite e observo as minhas telas, assisto televisão, tenho muita iluminação, né? E eu gosto do exemplo de um hospital, né? Onde sempre é dia, né? Um corpo de alguém que está dentro de um hospital ou de um shopping que não tem abertura para o externo, a iluminação é sempre a mesma, e aí os ciclos naturais entram em desequilíbrio porque a gente tem um ciclo natural do dia, né? Então, ativados pela luz natural, né? Eu abro o olho, tem sol, coisas acontecem no meu organismo de dizer, olha, é o momento de ativar um pouco mais o corpo, os sistemas se acordam literalmente para chegar no momento de alimentação no meio do dia, para então ter mais um decréscimo de, né, a gente fica aquela preguiça depois do almoço, o corpo lidando com a digestão alimentar,
para depois ter mais um pico de atividade, para depois decrescer a partir, né, da naturalidade do dia e da noite. E aí o quanto que esse sistema bagunça e desequilibra, né, essa lógica, desequilibra tudo isso e a gente não tem momentos de descanso propriamente, né? Ou eu paro e aí aquela história, eu vou meditar para poder trabalhar melhor, né? Ou eu vou me exercitar para estar saudável para trabalhar, e mesmo o exercício entra nessa lógica da performance. Então, é um momento que deveria ser estressante, sim, para alguns sistemas, porque quando eu vou ativar o corpo para fazer uma caminhada, uma corrida, vou jogar, praticar um esporte, né? Há estresses, né? De músculos e é natural que haja, né? Mas aí, quando isso também tá na lógica, isso serve para algo, serve para ganhar, serve para estar ainda melhor, serve, e não para experimentar, para desfrutar da experiência, né? E aí, em nenhum momento tem descanso nesse sentido dessa busca, né? Dessa busca pelo melhor, dessa busca por, né? E aí eu acho que, de novo, né, que a gente começa o vídeo falando de filosofias orientais e eu, enquanto professora, percebo a dificuldade de incorporar práticas de quietude. Ou seja, eu vou numa aula de ginástica da Carol e ela me convida a não fazer nada. É muito esquisito e causa estranhamento. Eu já tive esse estranhamento quando fui convidada a refletir sobre isso por professores, pessoas também da educação física, que o professor simplesmente ficou parado nos olhando e a nossa resposta deveria ser estar parado olhando para ele. E na medida que eu fechei os olhos, o assistente veio e disse: não, você tem que ficar de olhos abertos. E a dificuldade que foi ficar, olha, não sei se a prática, era o início da prática, né? 10 minutos no máximo, sem fazer nada, observando, sentindo e talvez nem racionalizando, apenas estar ali. E esse convite foi muito difícil para mim e quando eu o faço para os meus alunos, eu percebo a dificuldade, né? Então, mesmo os exercícios com ferramentas, com carga, né? Apenas segurar, esses dias eu fiz esse convite. E tinha pessoas já fazendo coisas. E eu falei, não, este momento a gente vai sentir aqui o peso na mão, o que acontece, qual que é a resposta, né? Então, a dificuldade de apenas estar ali, né, em presença. E aí acho que isso tem muito, né, de todo o universo de desenvolvimento dessa ideia de meditação que vem do Oriente também. Então, de novo, né, buscando essa filosofia que é até difícil para a gente compreender, a gente que nasceu aqui em lugares colonizados, né, com esse sistema muito estabelecido, né, neste momento, e o quanto que a prática de movimento corporal, sim, vai gerar um estresse, né? Ou seja, a gente precisa que o coração acelere, a gente precisa que os músculos se ativem. Isso fisiologicamente vai acontecer porque depois, ao buscar a homeostase, então quando você para, o seu corpo vai buscar, opa, não, o corpo vai estar sempre buscando por isso, né? Um estado de equilíbrio. O nosso estado de equilíbrio, com esse tanto de estímulos, ele já está em alerta, né? Então, eu já acordo aqui no meu celular, respondendo o WhatsApp, e sei lá se tem sol, se tem lua, aí o ar-condicionado, aí eu não sei se está calor, se está frio, eu entro no carro, ou esses lugares onde sequer tem janelas, né? Então, o teu estado natural, ele já está ligeiramente estressado, né? E aí, quando a gente, então, gera, assim, movimentos, gera ativação corporal, que a sua fisiologia depois tem que retornar, ela te faz, de fato, retornar para um estado um pouco mais calmo, né? Na medida que tu consiga, e aí a questão da saúde mental e da intencionalidade e
e da junção mesmo, que a gente tem falado aqui, que eu tenho trabalhado muito com essa ideia de flow, né? Que é a presença de fato, né? E tem muitas práticas, e a minha própria prática, se não exercitado esse estado de presença, você faz de forma automática, depois que você, né, está habituado. Então, o convite para experimentar a experiência, e eu sei que isso é difícil da gente compreender, inclusive, intelectualmente e corporalmente, né? O estado pleno de presença, e isso também está cercado de consumo, né? Então, também foi abarcado pelo sistema, né, neoliberal de estar melhor e cabeça plena, e agora eu vou sentar aqui e meditar e a minha vida vai mudar. E não, é um constante exercício de presença e que pode estar, e tem práticas corporais que vão facilitar isso, porque tu tá num jogo, né? Vem a bola na tua cabeça, tu leva uma bolada e já era, né? Ou numa aula que requer alguma complexidade, essa integração, né? E a gente começa a pensar de forma integrada, né? O intelecto, o movimento corporal, de presença do todo naquela prática, né? E quem sabe aí a gente começa a experimentar uma pausa desse tem que estar em algum lugar e pessoalmente, ó, eu entendo que é difícil, né? Eu deveria estar fazendo esse movimento mais alongado, eu deveria estar levantando mais peso, ou eu deveria... Não, tu só tem que estar e sentir o que está acontecendo ao realizar esses movimentos, né? Então, é isso, eu tenho experimentado esse convite pessoal e nas aulas e sei do desafio que é a gente ficar quieto, não fazer nada em absoluto, né? E no final da minha aula, normalmente eu convido, porque aí a gente já deu uma volta, né? A fisiologia do corpo deu uma volta, em geral, na nossa cabeça pensante, em excesso de pensamento, por conta de toda a, a reorganização hormonal, né? Então, existe mesmo esse descarrego de hormônios que dão uma acalmada. Então tá, então é o momento que eu tenho convidado a nada a fazer. Às vezes a gente ainda escuta uma música, tem um estímulo sonoro, por vezes não tem estímulo nenhum. Mas então a nossa dificuldade de estar experimentando as experiências e a experiência das práticas corporais também, inclusive, assim como todas, comer, né? Experimentar aquilo enquanto experiência de desfrute, né? Conversar, todas as experiências, né, estão passando por isso, né? E o movimento corporal também, né? Pode ser, pode estar na lógica, como pode ser talvez uma saída para o cansaço do corpo, inclusive, e o convite para sair dessa lógica. E tu tem experimentado, né? Me conta como tu se sente. Teve um dia que tu me disse, eu fazia exercícios na academia e depois passou a se exercitar comigo na praça, na rua, com movimentos um pouco mais amplos, com os kettlebells. E tu me disse, nossa, eu nunca me senti assim. E tu usou o termo exaustão, mas eu entendi que naquele momento a exaustão significava que o teu corpo tinha se ativado e tinha retornado a esse lugar calmo, assim, né? Então me conta um pouquinho Esse que das é o tuas ponto, né? sensações. Mais uma vez, as contradições, né? Aí é o efeito inverso, né? Então, eu senti uma exaustão para alcançar a tranquilidade. E não nessa lógica neoliberal em que nós buscamos momentos de tranquilidades para voltar a produzir, voltar a estar exaustos, né? Então, o Nietzsche costumava dizer que ele fazia filosofia com as pernas, porque todos os seus conceitos filosóficos eram oriundos de caminhadas, de movimento. Então,
Aí é a filosofia do corpo. E já lá na Grécia Antiga, o Platão escreveu no seu livro A República, né, sobre qual o melhor tipo de governo e qual a metodologia para tal. E ele diz lá que os governantes deveriam ser todos filósofos. Ele chama de rei filósofo. Porque o Platão vai num verso totalmente oposto do Nietzsche. O Platão acreditava que como o filósofo era o cara que tinha muito conhecimento racional, que priorizava a razão seria como se fosse um espírito. Ou seja, o simples ato de raciocinar me levava a ter atitudes corretas e coerentes, dignas de um rei filósofo, dignas de alguém que pudesse coordenar uma sociedade. Então, o ato de raciocinar, sem necessariamente pensar, preciso raciocinar para ser um bom governante. Não. Era só raciocina, pensa, porque isso vai te levar a um alto grau, né, a uma alta competência, né, a ponto de ser um rei filósofo. E o Nietzsche faz o contrário, né? Então nós podemos pensar que é justamente o trabalho com o corpo, sem necessariamente mentalizar, devo trabalhar o meu corpo para trabalhar mais, para produzir mais. Cara, só faz exercícios físicos de qualidade, com mobilidade, que sem essa pretensão, sem uma finalidade, só desfruta o momento, né? Treina o teu corpo, que por consequência, e não como objetivo, tu vai alcançar um estado de bem-estar, de saúde mental, né? Como se não mais a razão, né, tivesse esse grande espírito da sabedoria, mas sim o corpo. O corpo pode nos ensinar muito mais do que livros, porque às vezes tu pode ler livros de manuais, né, de como atingir um estado mental saudável, mas tu nunca vai conseguir colocar em prática se tu não confiar na sabedoria do teu corpo, né, para alcançar esse objetivo, né? Então, quando eu falo de exaustão, né, é uma exaustão nesse sentido, né? Uma exaustão de trabalhar o meu corpo e confiar que ele por si só vai me levar a um estado de bem-estar em que eu me sinto menos ansioso, não me sinto depressivo, não me sinto com TDAH, não me sinto com síndrome de burnout. Então, é uma exaustão não para potencializar esses problemas psíquicos, mas é uma exaustão para tentar eliminá-los. Então, foi nesse sentido que eu... Sim, porque a partir da prática corporal, você experimenta uma sensação que, por vezes, a gente consegue. Porque como é que tu vai sentir tranquilidade em relação a todas essas cobranças ou tentar, né, essa tentativa de homeostase, voltar para o estado natural, se você nunca experimentou isso, né? Então, na medida que uma prática corporal te cutuca essas coisas, um estado real de esforço, de cansaço, de estresse, né? E não o imaginado, que por vezes acontece. Eu não vou conseguir dar conta disso, eu vou ser assaltado, eu vou, né? Essa lógica do medo e da angústia, que é tudo na nossa cabeça, né? Quando a gente experimenta de fato no concreto, né? Quem sabe isso também possa ser, né? Eu acredito nisso. Assim como Perfeito. Quando eu sinto que as pessoas se sentem fortes, né? Eu consegui me estruturar, né? Sente o corpo. Isso também reflete, né? A sua força interna para lidar com seus desafios. Então, eu acho que o movimento, né? A prática corporal, ela nos provoca experimentar sensações que por vezes a gente transfere. E aí eu vou trazer um conceito que está atualizado da educação física, inclusive tem um vídeo lá no meu canal do Flow sobre o conceito mais atualizado de atividade física. Ele inclusive incorpora muitas das coisas que a gente está falando aqui. Antes se falava de atividade física enquanto atividade corporal com gasto energético.
Então, é a medida, né? A medida do gasto energético. E hoje, e aí então, atividade física, só trazendo um pouco de conceituação, mas acho que ajuda no entendimento, seria um lugar maior do que o exercício, que é uma prática mais organizada, sistematizada, né? A atividade física incorpora, inclusive, gasto energético, é um trabalhador, né? Que usa do seu corpo para... Estaria fazendo atividade física? Sim, né? Então, a atividade física enquanto esse conceito mais amplo e o exercício enquanto uma sistematização disso, né? E se antes a gente olhava a atividade física enquanto gasto energético, hoje o conceito é muito mais amplo, ele incorpora o que eu tenho na dimensão do meu bairro, do meu entorno para fazer, o que eu gosto de fazer, o que nas minhas relações eu experimento, né? Então, esse entendimento um pouco mais humano, psicológico, social, né, do movimento corporal, da atividade física, que não, né, o gasto energético. Então, não só a função, né, gastar energia, queimar calorias, né, mas o que eu posso experimentar para além disso com a atividade física, né? E isso está incorporado hoje numa atualização, vamos pensar assim, desse conceito na educação física. Essa falta de movimentos físicos, né, exaustivos, né, ela fomenta sujeitos com hipomania, com ansiedade, que são sujeitos ótimos para o neoliberalismo. Sujeitos que dizem, cara, eu não consigo ficar parado, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer hora extra porque eu não consigo, eu gostaria muito, mas eu não consigo. E que incorporou total o chefe, né? Isso. Aí não consegue ter nem sábado e domingo essas pessoas. Então essas doenças, elas não é algo ruim. Do ponto de vista neoliberal, é uma grande conquista. Porque esse é o trabalhador ideal. Aquele com hipomania e aquele com ansiedade. E aquele que não faz exercícios físicos exaustivos também. Porque se o cara tiver um cansaço físico, ele vai dizer, não, opa, eu não vou trabalhar. Eu vou descansar. Eu vou relaxar. E é isso que eles não querem. Nunca experimentou isso, não vai acessar nunca. Ou então vai para uma academia, como eu ia, que eu saia de lá sem um pingo de suor, fazendo treinos. Dentro da mesma lógica, né? Fazendo treinos curtíssimos de bíceps, de tríceps. E aí quando eu te conheci, passei a fazer os seus treinos, aí sim eu consegui ter essa exaustão saudável, né? E me senti muito mais forte fisicamente, mas não me sinto mais forte fisicamente para ser explorado. Porque eu me sinto mais forte fisicamente e me sinto com mais clareza mental para avaliar essa engrenagem capitalista. Para fazer melhores escolhas, né? Porque isso, para ter uma resistência ao sistema, né? Isso. De como o corpo traz sabedoria. Fazer melhores escolhas, né? Fazer melhores escolhas. Eu me escuto, né? Essa quietude que eu falo, né? Essa pausa para poder... Opa, não, só um pouquinho, né? E às vezes a gente não tem tanta escolha assim. Também a gente pondera aqui, né? Não é... Mas tudo isso é para brilhar alguma luzinha na consciência das melhores escolhas, né? Então a gente está chegando à conclusão de que tem um cansaço que é bom. Tem um cansaço que é bom. Que faz a gente dormir que nem uns anjos, assim, né? É uma coisa que a gente fala. Relaxar. Porque essa hiperatividade, claro, reduz até a qualidade do sono, né? Isso. Então essas foram as ideias de hoje. A gente quer saber de ti. Como é que tá a tua rotina? Como é que tem te sentido? Tem conseguido fazer melhores escolhas para a tua saúde? Para a saúde do teu entorno também, que não é fácil, viu? Eu acho que a gente, ao ler, né, um livro assim, complexo, que é bem estruturado em termos de argumento, né? A gente leva uma consciência grande para isso e acha, né, como a própria lógica, que estamos imunes, mas não, né? É um exercício diário
não cobrança e do equilíbrio, né, do que me faz bem, qual disciplina eu escolho, né, e que esteja dentro de princípios, valores, né, que eu quero para mim e para as pessoas ao meu redor e como compartilhar disso também. Então é um grande desafio. A gente quer saber de ti, como é que tem sido aí, dar uma pausa, tem conseguido descansar? E agora sim, se fez sentido essas ideias, se tu compartilha aí de algumas coisas conosco, se inscreve no canal para estar com a gente vai adorar. A gente está aqui para dialogar com vocês e para manter corpo, mente, coração e espírito em constante movimento e de forma integrada. Esse foi o conteúdo de hoje. Tem mais algo para falar para os nossos espectadores, meu amor? Eu quero dizer que a resposta para essas questões de vocês, ela não está no livro. Então eu faço um convite a vocês a pararem e a buscar essas respostas dentro de vocês, né? Seguindo essa filosofia oriental do autor. Tranquilizem a mente, esqueçam conceitos, autores e busquem dentro de vocês, confiem no corpo de vocês. O que o corpo de vocês vai dizer para vocês. Muito bom. Quem sabe numa caminhada, né? Pode aparecer como o Nietzsche. A gente vê vocês em breve, vamos adorar saber a tua opinião. E é isso por hoje. Até mais.